Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. E aí, tudo bem? O Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto foi fundado no dia 27 de setembro de 1942, portanto, aí completando 79 anos de existência, o Lar São Vicente de Paulo aqui em Ouro Preto. Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo. E hoje a gente vai falar sobre a vida da casa do Lar São Vicente de Paulo aqui em Ouro Preto. A situação financeira, saúde dos idosos, como estão convivendo os moradores neste período de pandemia. Por isso, convidamos uma pessoa que conhece o funcionamento todinho da casa, que é a assistente social Aline. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Aline. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Gonzaga e todos os radioouvintes da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Nós, do Lar São Vicente de Paulo, quem agradecemos o convite e a oportunidade também de apresentar para a comunidade um pouquinho do nosso trabalho. Como está formada a diretoria do Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto, Aline? Como está composta a diretoria? O Lar São Vicente ele é uma obra unida da Sociedade São Vicente. Nós estamos nesse momento num período de transição da diretoria, né? Nosso atual presidente é o senhor Geraldo Magela. No próximo mês, a senhora Ana Maria Neves ela assume a presidência da instituição por ter sido eleita numa eleição em fevereiro. É importante esclarecer para toda a comunidade, Luiz, que os membros da diretoria, eles são voluntários e eles são também eleitos por um período de mandato de 2 anos. É exatamente por isso que os membros da diretoria do Lar São Vicente de Paulo são... Gente que faz. Programa Gente que Faz de hoje, falando sobre a situação do Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto, passando mais informações da casa para os ouvintes do programa Gente que Faz de hoje. Estamos conversando com a Aline Tostacica, ela é assistente social da casa. O Aline, por falar nisso, o Lar ainda tem um certo envolvimento, um certo trabalho para a comunidade ouropretana? O Lar, ele apesar de ser, né, uma instituição particular, ele presta um serviço de relevante interesse público, né, uma vez em que ele oferta o serviço de acolhimento institucional ao idoso, que é um serviço tipificado na política de assistência social, sendo considerado como um serviço de proteção social especial de alta complexidade. Interessante, Aline, acolhendo o idoso, né? E assim, muito mais do que acolher o idoso, ele objetiva a garantia do atendimento integral aos direitos de todos esses assistidos, né? De todos os idosos que nós temos residentes na instituição. É a única ILPI que existe na cidade de Ouro Preto. Esse serviço, esse tipo de acolhimento, ele preenche uma lacuna que vem aberta, né, pela impossibilidade da família atender às necessidades de seus idosos. E aí a gente tem também aqueles idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, nos quais não possuem vínculos familiares, não tem família que possa ofertar esse cuidado. E também pela ausência de políticas públicas, né? Então, a ILPI, que é uma instituição filantrópica, ela vem para suprir essa carência, né? E aí objetiva assim, o cumprimento do papel de cuidado conforme está previsto na Política Nacional do Idoso, né? Então, a gente propicia esse atendimento integral ao idoso em todas as suas demandas. O que é ILPIs, Aline? As ILPIs, elas são uma reformulação daquelas unidades asilares, né, que tinham o papel único e exclusivo de abrigar os idosos, né? Então, assim, a ILPI ela tem uma característica mais ampla, né? Ela é considerada uma residência coletiva para idosos, né, com 60 anos ou mais, e presta um atendimento qualificado e profissionalizado, que busca exatamente cumprir os direitos instituídos no Estatuto do Idoso, né, que é garantir
o respeito à individualidade desse idoso, e também conseguir abarcar e ofertar todas as atividades, garantindo pleno atendimento às necessidades cotidianas, sociais e de saúde desses residentes, né? Elas são equiparadas a uma hotelaria social de longa permanência. A duração dos serviços é permanente, ininterrupta, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana. E aí, nessa casa, os idosos recebem todos os cuidados, né? Alimentações diárias, serviço de enfermaria intensiva também, e o atendimento por uma equipe de referência composta por uma equipe multidisciplinar das áreas, tanto da assistência como da saúde, né? Os cuidadores, enfermeiros, nutricionistas, o assistente social, e a gente busca trazer a oferta de serviços continuados, de convivência também, de lazer, atividades extras, de interação mesmo entre eles, apesar de grande maioria dessas ações estarem suspensas pela pandemia. Gente que faz. Apresentação: Luiz Gonzaga. Estamos conversando com a assistente social do Lar São Vicente de Paulo, Ouro Preto, Aline. Neste período de pandemia, a gente tem que entrar no assunto, não tem como. Como está a vida dos moradores? Muitas, claro, adaptações, adequações. Como está se virando, neste caso, a administração para cuidar dos idosos? Porque medidas foram tomadas. Então, Luiz, como eu havia falado, visando assim resguardar a saúde, em especial dos nossos idosos, o Lar ele procurou adotar, desde o início da pandemia, ainda em março do ano passado, inúmeras medidas, né, para garantir a segurança de todos, tanto idosos como funcionários, né? Mas, assim, infelizmente, ao final do mês de julho, nós fomos surpreendidos com o óbito, né, de uma idosa, na qual teve o resultado positivo para a Covid. A partir daí, nós tivemos que implementar novas ações, inclusive com o rastreio, tanto dos nossos idosos como profissionais, para que pudéssemos, se no primeiro momento trabalhávamos, né, objetivando prevenir a entrada do vírus na instituição, a gente passou a trabalhar para conter o surto na entidade, né, uma vez que foram vários os idosos e profissionais que tiveram resultado positivo. E toda a comunidade, funcionários, ficaram tristes com a morte, né, de um morador, né, Aline? E aí foi o que, né, toda a comunidade acompanhou e vivenciou junto com a gente, né, um momento muito delicado para a instituição, mas que também é resultado dessa doença, que foi devastadora, e já sabíamos, né, que era o que vinha, na verdade, acontecendo em várias instituições semelhantes no Brasil e no mundo, né? Nós tivemos países de primeiro mundo em que as instituições de acolhimento de idoso foram as mais afetadas. Foi, de fato, uma fatalidade que ainda ecoa nas nossas dependências, né? Cada óbito ele foi sentido e lamentado por todos. Era para a gente, assim, que trabalha na instituição, era muito mais do que só os números nos boletins diários, né? Foram histórias e laços que foram interrompidos. Então, assim, foi muito sofrido, tanto para os idosos, como para os profissionais, que a gente pode dizer que vivenciamos um dos piores momentos da instituição. Circulou nas redes sociais, também foi divulgado na imprensa, que uma funcionária, após ter recebido as 2 doses da vacina, ela foi contaminada com o Covid. É verdade tudo isso, Aline?
Ei, Luiz, sim, é verdade. Essa notícia circulou, né, pelas redes sociais, foi divulgado e compartilhado muitas vezes, e assim como, né, foi feita a resposta pela Secretaria de Saúde, o Lar também emitiu uma nota sobre isso. Eu acho que é muito bom a gente lembrar que quem recebe a vacina, ele pode sim ter esse resultado positivo, né? Isso não tem a ver com o efeito sobre a eficácia do imunizante, né? A vacina, pelo que a gente vê pelos estudos que têm sido divulgados, ela protege contra a manifestação clínica da doença, principalmente os casos mais graves, não contra a infecção. E aí, como eu falei anteriormente, o Lar ele segue realizando o rastreio semanal, né, via exames laboratoriais, e num desses exames, do resultado desses exames, uma de nossas funcionárias teve esse resultado positivo. Nós reforçamos que, assim, mesmo após ter sido imunizado todos os idosos e funcionários, o Lar e sua equipe, ele segue rigoroso e vigilante quanto ao cumprimento de todas as medidas de segurança, né, para a prevenção da infecção, para continuar buscando resguardar os nossos idosos e até os próprios profissionais e suas famílias, né? Eles estão num ambiente em que isso é exigido, né? O Lar, ele, através da sua diretoria, da sua responsável técnica e da própria presença da vigilância sanitária semanalmente na instituição, nos traz a certeza de que nós estamos, sim, adotando todas as medidas necessárias para resguardar todos os residentes. Aqui na Itatiaia, Luiz Gonzaga apresenta Gente que Faz. Estamos conversando com a Aline, assistente social do Lar São Vicente de Paulo, aqui em Ouro Preto. Ainda falando do coronavírus, Covid-19, Aline, quando chegou na casa, onde vocês buscaram forças para conviver com essa situação, principalmente financeira? A gente busca suporte, inclusive, também para conseguir vencê-lo, porque sabíamos que sozinhos, com os poucos recursos que tínhamos, não seria possível. E aí tivemos o apoio do Ministério Público também, né, que moveu uma ação civil pública face ao município, porque não é que o município foi omisso ou deixou de dar o suporte, mas eu falo a todo momento, em todos os lugares, que o tempo do município, né, os prazos regulamentares, burocráticos e necessários, inclusive, não atende ao tempo nosso de instituição, né, principalmente que a gente estava ali vivenciando óbitos diários. Então, essa ação civil pública, ela serviu de respaldo tanto para a instituição como para o próprio município dar resposta àquilo que nós estávamos vivenciando. Então, o município ele foi intimado a estar dentro do lar também, né, junto com a gente, para superar. E aí foi um suporte, né, tanto um suporte material, como financeiro e também operacional, né, de dar esse suporte de ação para a gente conseguir conter o vírus na instituição. E aí várias estratégias foram implementadas e estão sendo ainda, né? Nós continuadamente com o suporte da vigilância sanitária, com o rastreio via exames laboratoriais para a gente conseguir realizar o efetivo manejo do idoso ou do funcionário que porventura ainda se testar positivo, e isso a gente pode dizer que foi o que minimizou e conseguiu de fato que pudéssemos conter a disseminação do vírus dentro da instituição. Os custos hoje para manter a entidade, a instituição, são altos, não, Aline?
A folha de pagamento, junto com seus encargos sociais e trabalhistas, são uma das despesas mais onerosas das instituições, né? Primeiro, pela exigência legal, apesar de nós estarmos classificados como instituição filantrópica, nós somos considerados uma empresa, né? Nós somos uma empresa que precisamos arcar com todos os direitos trabalhistas, e também pela exigência legal, inclusive também do quantitativo de profissionais necessários, né? Nós trabalhamos, né, em atendimento à RDC de 2005 da Anvisa, em que traz uma série de direcionantes para o atendimento, seja estruturais ou seja também de recursos humanos e materiais. Os custos, em média, dessas folhas de pagamento, tem alguns levantamentos que indicam que representam 64% de todo o custo da instituição. E aí a conta não fecha, né? Com as receitas que nós temos e as despesas mensais, o saldo sempre fica no vermelho. Não é suficiente, né? A receita da instituição, ela não é suficiente e nós buscamos sempre a complementação, né? Compensando com outras fontes, com outras estratégias de captação, que também, nesse momento, tem sido um pouco impossibilitada de ser realizada devido também à pandemia. Por exemplo, eventos beneficentes, alguns bazares que eram realizados, isso tudo tem sido prejudicado também pela pandemia, o que agrava imensuravelmente a situação da instituição. Gente que faz. Hoje estamos conversando com a assistente social do Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto. Conheça a vida de ponta a ponta da casa. Por falar nisso, Aline, qual é a situação, qual é a saúde financeira hoje do Lar São Vicente de Paulo? Acho que não está estável, né? Está em estado crítico, ou melhor, está em coma mesmo, né? Nós estamos, nesse momento, assim, de verdade, passando por uma crítica situação financeira e operacional. Se a gente for pensar, né, nas formas que a instituição tem para a manutenção do seu trabalho, do trabalho que é ofertado aos idosos, nós temos, em geral, como primeira fonte de receita, o montante de contribuições mensais que são efetuadas pelas próprias pessoas idosas residentes. E aí, se a gente considerar a grande queda que nós tivemos devido ao número de óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado, e as restrições, né, que foram também impostas para novas admissões, a gente tem uma queda exponencial dessa fonte de renda, né, na instituição. E aí esse valor ele é complementado pela contribuição dada pelo município, a exemplo, né, dessa subvenção que foi aprovada pela Câmara no repasse ao lar no valor de R$380 mil anual, né, um repasse anual. Esse repasse ele será dividido em 10 parcelas de R$38 mil, em que o lar ainda nem assinou o convênio, né? Isso quer dizer que, apesar de aprovada a subvenção, ter sido feita a lei por parte do Executivo, que autoriza, né, esse repasse ao município, ao Lar São Vicente, existe ainda um trâmite burocrático para que o lar possa, de fato, assinar esse convênio com o município de Ouro Preto e passar a receber esse repasse mensal. No ano anterior, a gente conseguiu receber esse repasse em dia. A nossa esperança é que também, né, nesse novo ano, isso seja possível, porque a regularidade do repasse ela é essencial para a continuidade do trabalho ofertado pela instituição. Então, assim, além do recurso proveniente da contribuição dos idosos,
da subvenção da prefeitura, nós temos uma importante fonte que é a solidariedade da comunidade, né, que sempre abraçou a instituição, seja através, né, das respostas das campanhas que nós realizamos, ou ainda pela doação de materiais, alimentos, fraldas, outras doações espontâneas, e também por meio de doações de recursos financeiros, que muito contribui para a garantia do atendimento à manutenção da instituição. O programa Gente Faz, conversando com a Aline, assistente social do Lar São Vicente de Paulo, em Ouro Preto. Neste momento, seria o maior desafio para a casa a pandemia, Aline? Luiz, impossível nesse momento não indicar a pandemia como um dos nossos maiores desafios, né? Assim, o acontecimento mundial da pandemia, né, de Covid trouxe para a nossa instituição graves e preocupantes transtornos, né, tanto de natureza econômica como operacional. Por exemplo, nós hoje vivenciamos uma queda do recebimento de doações, seja doações financeiras ou materiais, né, no caso de alimento, fralda, produto de higiene e limpeza. Isso também vinda pela restrição, né, de recebimento de visita na instituição. O impedimento também pelas medidas de segurança de realizar qualquer evento para angariar fundos, igual o lar sempre fazia a feijoada beneficente, né? Então, assim, não é possível fazer nenhum tipo de ação nesse sentido, nesse momento. E aí, aliado a isso, a gente tem, né, um afastamento de funcionários num primeiro momento, que foi aqueles, né, que testaram positivo para Covid, ou por ser linha de risco, né? E, por fim, assim, a instituição precisa de empregar recursos para aquisição extraordinária de insumos, né? De insumos de enfermagem, de EPIs, reforçando as medidas de segurança, de limpeza e higienização, né, dos ambientes e dos próprios idosos também, funcionários, no momento em que esses itens virou ouro no mercado, né? É caro, a lei da oferta e da procura, então, além de ser difícil a instituição conseguir acesso a alguns itens, quando consegue, são por valores exorbitantes. Então, assim, se a gente considerar, né, todo o contexto da pandemia, todas as necessidades que são impostas, né, de distanciamento social, de restrição de visita, por mais que a gente tente minimizar as consequências, né, de tudo isso para o idoso, de uma forma ou de outra, né, de forma direta ou direta, afeta tanto o idoso como o funcionário. De forma direta aos idosos, pela ausência de visita de público externo que eles sentem, né, é sentido por todos essa ausência, esse distanciamento. E assim, a gente vive um grande desafio para conseguir manter na totalidade os serviços que são ofertados, né? A receita que a instituição hoje recebe, como eu já disse, elas não são suficientes. Aliado a isso, o fato de não estar sendo possível fazer a admissão de novos residentes, e não temos nem previsão para isso, né? E isso também acaba, de certa forma, afetando o fluxo da casa. Gente que faz. Infelizmente, não dá para dar sequência à entrevista com a Aline, que é assistente social do Lar São Vicente de Paulo, porque o nosso tempo está esgotado do programa Gente que Faz de hoje. Aline, eu prometo durante a semana no programa Chamada Geral rodar 5 minutos de sua entrevista para a comunidade realmente ficar por dentro do funcionamento da casa do Lar São Vicente de Paulo em Ouro Preto. Então, durante a semana eu rodo. Você quer falar sobre quanto custa um idoso hoje
para casa e muitos outros assuntos, mas não dá tempo. Mas o tempo acabou. Culpa Antônio Carlos por isso, tá? Que ele não aumenta o tempo, tá, Aline? Obrigado, um abraço para você, muito obrigado de coração. Uma entrevista totalmente esclarecedora para a comunidade. Infelizmente, não dá para dar sequência à entrevista com a Aline, que é assistente social do Lar São Vicente de Paulo, porque o nosso tempo está esgotado do programa Gente que Faz de hoje. Aline, eu prometo durante a semana no programa Chamada Geral rodar 5 minutos de sua entrevista para a comunidade realmente ficar por dentro do funcionamento da casa do Lar São Vicente de Paulo em Ouro Preto. Então, durante a semana eu rodo. Você quer falar sobre quanto custa um idoso hoje para casa e muitos outros assuntos, mas não dá tempo. Mas o tempo acabou. Culpa Antônio Carlos por isso, tá? Que ele não aumenta o tempo, tá, Aline? Obrigado, um abraço para você, muito obrigado de coração. Uma entrevista totalmente esclarecedora para a comunidade. E aí, Luiz, assim, para encerrar nossa conversa assim, de hoje, nós queríamos, né, mais uma vez, conclamar a comunidade que sempre abraçou a nossa instituição, diante de tudo que foi aqui exposto hoje, das frequentes dificuldades que nós estamos vivenciando, que foram agravadas pela pandemia e pelo crescente aumento nos custos da instituição, que nós estamos lançando a campanha Solidarize, na qual nós pretendemos angariar recursos financeiros para conseguir manter a instituição. E aí a comunidade ela poderá participar através de campanhas que nós estamos fazendo em alguns estabelecimentos da cidade, né, na campanha Doe Seu Troco. E aí, inclusive, algum estabelecimento aí que tenha interesse em nos apadrinhar nessa ação, faça contato com a gente para a gente apresentar a proposta. Pode também doar diretamente na conta da instituição ou por meio do Pix. Nós vamos divulgar nas redes sociais esses canais, né? E importante também reforçar que a gente mantém o recebimento de doações que são itens essenciais para o desenvolvimento do trabalho diário, né? Como material de limpeza, higiene, alimentação, EPIs, que podem ser doados diretamente na sede de identidade ou também fazer contato com a gente para a gente combinar formas para receber essas doações. E aí, mais uma vez, né, reforçar que são esses pequenos gestos que fazem a diferença, mas pequenas quantias também fazem. Então, todo valor que for direcionado para a instituição, toda oferta dada é bem recebida e que o doador receba em dobro tudo que nos faça, né, todo bem que nos faça. Mais uma vez, né, o nosso muito obrigado pelo espaço cedido, pela oportunidade de trazer um pouquinho para a comunidade, né, as nossas angústias e apreensões, o nosso trabalho, e não deixando, né, claro, de agradecer também a cada um que contribuiu ao longo desse ano de dificuldade do lar, que por aqui passou conosco, os funcionários que têm segurado uma barra para poder manter a oferta do serviço com qualidade, dedicação e doação, né? Isso só Deus para retribuir a todos. O nosso muito obrigado e boa tarde. Final do programa Gente que Faz de hoje, que voltará no próximo sábado, 13h. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde, fica com Deus, um ótimo final de semana.